construção em madeira. Olha que interessante, né, a técnica aí que a gente fala, né, o old frame, né, agora está entrando com bastante força no mercado e cada vez mais a construção civil vai pedir isso, né, tá rompendo uma grande barreira, na construção em madeira e também no steel frame, né, no metal. O que nós estamos falando muito aqui é que está mudando. O que eu quero que vocês peguem é a essência desses novos projetos. Novos, né? Estou dizendo nesse sentido de novo, porque está entrando essa técnica aqui para a gente. Não que a alvenaria, por exemplo, convencional vai acabar ou não tenha o mesmo processo, assim dizendo. Na minha opinião, a alvenaria, como eu já trabalhei muito com alvenaria, o processo ainda é muito artesanal, né? E aí acaba artesanal e quanto a quantitativo dele, é muito difícil de a gente conseguir deixar uma obra com orçamento correto. Essa é o grande que ali, a grande questão, né? Uma grande discussão de todos aí, né? Por conta disso que a industrialização da construção está entrando. Esse é o grande foco aí, né, de conseguir fazer com que a gente implemente esses novos sistemas construtivos, que realmente é muito bom, né? Se não fosse bom, né, a gente não colocaria em pauta, né, a arquitetura não se moveria para que aconteça essa mudança, tá? Então é isso. O que a gente precisa observar? Que é fundamental. Observa que o desenho de arquitetura, o processo de construção dele, né, e de projeto, que é o mais importante, né, como a gente sempre gosta de falar aqui, se você não sabe como se faz, você não sabe como se projeta. Você não entende como é que é o projeto. E observa bem que ele é feito em camadas. Por que eu parei até nesse detalhe? Porque você observa aqui, ó, pilar, você observa as vigas, você observa uma outra outro conjunto de vigas, né, numa outra direção, duplas. Olha que interessante. Depois pilar aqui, ó, os dois pilares em L, né? Tá vendo que interessante? O arquiteto foi fazendo uma composição com esse tipo de estrutura, com esse tipo de material, que é muito importante aquilo que a gente fala aqui, para que a gente fique atento. Olha aqui como a gente marca bem, ó. Não é só um enfeite isso, nunca vai ser também. É um contraventamento muito importante é, para essa estrutura ser estável, né? Não ter um balanço ou uma coisa desse tipo. E olha que interessante, né? Ele fez esse desenho aqui, ó, né? Que traz essa coisa mais longínqua, assim dizendo, né? Não sei se a palavra é bem certa, mas longitudinal, né? Fazendo esse desenho da arquitetura, em cima ele tem um detalhe aqui, tá vendo? Ó? Preto ali que ele fez um acabamento para que a madeira não sofra, né, a ação do tempo ali, justamente porque ele pensa que, né, ele pensou na estrutura, no tipo de material para ter mais durabilidade. E você mantendo esse material tratado, esse material é, conservado, assim dizendo, você tem uma estrutura igualzinha a de concreto. Igualzinho. Que a gente tem na nossa mente que acha que a de concreto vai durar mais, né? Mas igualzinho. Se ela está livre, por exemplo, de pragas, né? De algum tipo aí de inseto, como cupim, por exemplo, né? Está livre, né? A edificação está estável. E olha os detalhes, né? No pé dela, por exemplo, olha quantos detalhes a gente vê aqui, ó, que é para que ele não tenha a ação do solo, né? Onde tem mais umidade. Muito interessante, né? São esses detalhes, essas camadas que o arquiteto precisa entender para que ele consiga projetar uma edificação desse tipo. E aí ele consegue, né, brincar com isso. Tá vendo? Ele deixa a parede mais recuada, ele deixa esse detalhe aparecendo, deixa os pilares, as vigas aparecendo. Olha os segmentos, a gente olha, mas tem muita viga aqui. Ele sabe que tipo de material que ele precisa para fazer, para que ele consiga, né, deixar isso estável, a essência desse material, né, a resistência.
e aí ele consegue projetar algo assim. Muito interessante a edificação, muito legal, a gente pega muita coisa, né? Principalmente quando a gente olha os encaixes dela, é muito legal você observar, porque você fala assim, poxa, tem um projeto ali, tem um detalhe de projeto ali muito importante. E aqui também ó, a gente observa que tem o ritmo também, ó. Olha a projeção, né, que ele desenhou, todas as projeções das vigas, e também ó, você tem a demarcação de pilares, e aí as projeções de viga dupla. Por que, que ele precisa desenhar tudo isso? Porque depois vem o fechamento, depois vem as subdivisões, né, que são os ambientes. Ele precisa saber muito bem isso, como que ele está projetando isso, para que a edificação dele dê certo. Esse é o ponto fundamental, né? Seja um ambiente, é, aí falando sobre arquitetura, agradável, um ambiente ventilado, assim dizendo, para obedecer o partido arquitetônico dele mesmo, né? E o conceito arquitetônico e o programa, né? Funcional dessa edificação. Beleza? Compartilha, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho lá no YouTube também, plataforma matriz, e aqui no nosso YouTube e no TikTok também, plataforma matriz. Um grande abraço, fique com Deus.